Bom dia a todos, bom dia a todas, todes. Agradecida pela presença de vocês, estamos começando mais um episódio do podcast Moda e Política, uma parceria entre Flávia Aranha e Instituto Fashion Revolution Brasil. Eu sou Paloma Gervásio Botelho, coordenadora do Comitê Racial e de Diversidade do Instituto. Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Estamos aqui hoje com Carla Giroto e Hanna Limunja. Cada uma vai se apresentar aqui para a gente bater esse papo. Eu vou pedir para vocês, meninas, vocês contarem um pouquinho sobre vocês, falarem quem vocês são, de onde vocês estão, para a gente começar o nosso episódio Sonhos, Moda e Política, que tem tudo a ver com o trabalho delas. Eu sou Carla Giroto, eu sou artista, professora, escritora. Tenho uma prática artística que vai da performance à instalação, ao texto, à fotografia, ao objeto, mas principalmente aberturas de contextos em criação e em coletivos, que eu considero uma pesquisa bastante aprofundada e é cosmos da minha atuação artística, da minha prática. Eu gosto de estar com gente e com pessoas e com... discutindo a vida, como as relações políticas e materiais criam as condições necessárias para a prática artística, né? Eu estava dizendo que é um prazer estar aqui com essas mulheres, a Hanna, a Paloma, a Júlia. A Hanna tem um livro belíssimo que tem, de alguma maneira, criado muita movimentação e modulado as intensidades do que para mim é o Queda do Céu, do Schopenhauer e do Albert, e me ajudado nesse entendimento desse campo dos sonhos que é muito caro e precioso para a pesquisa que eu faço atualmente. Então é um prazer novamente e agradeço esse convite, agradeço a Flávia Aranha, as pessoas aqui eu conheço há bastante tempo, Paloma há um tempo, a Flávia eu conheço há muitos anos, são mulheres que eu admiro e que eu acredito no trabalho e no potencial. Muito obrigada. A gente que agradece, Carla. Você falou do livro da Hanna, só trazendo aqui, com certeza ela vai falar pra gente, né? O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami. Ou seja, tudo a ver. Carla, quer falar um pouquinho sobre a sua pesquisa? Que você também citou, você pode nos contar, compartilhar conosco? Sim, claro. Essa pesquisa, ela vem muito dos meus entendimentos. Eu estou no doutorado, eu estou no último ano, eu chego na academia não para ser uma acadêmica e para ter um nome e para reproduzir esse locus acadêmico no meu próprio corpo, mas eu chego na academia de uma maneira muito atravessada, porque, como a Paloma sabe, eu venho lá da Zona Leste, estudante de escola pública, sem a menor condição de cursar uma universidade. Esse caminho vai se fazendo na minha vida, eu ganho bolsa de estudos, eu sempre estudei com bolsa de estudos, e o estudo e a pesquisa, ele de alguma maneira, ele constitui o meu corpo subjetivo, ele me movimenta no mundo, e foi por isso que eu cheguei no mestrado e depois numa extensão eu fui para o doutorado, né? E essas pesquisas têm muito a ver com pensar esse corpo que de alguma maneira é performatizado por um sistema. A gente está falando de um sistema que historicamente serve e fundamenta a branquitude, a raça, o gênero, os estudos do corpo, o corpo como destino biológico e não o corpo como uma totalidade ampliada de integração das forças do vivo e da vida na gente, né? Mas é um projeto de mundo que performatiza nossos corpos a partir de uma cisão do que significa estar viva e vivo e vive nesse mundo, né? E essa cisão é o quê? Retirar da gente as nossas capacidades de dialogar, de tecer uma vida e criar uma alma ecopolítica e não a alma cristã, que é essa alma que está sempre transcendente para fora do corpo, mas uma alma ecopolítica totalmente aportada no corpo. Ela está
aterrada no corpo, ela é parte desse corpo, e por isso que o livro da Hannah, ele é fundamental, porque ele, de alguma maneira, ele cria as modulações de como essa alma ecopolítica que o Davi Copenaua tanto fala em A Queda do Céu pode, de alguma maneira, modular esse tipo de coisa que eu estou dizendo, né? Então, quando eu vou para práticas, eu tenho um trabalho que chama Práticas de Sonho e Autodesconhecimento, é um trabalho muito endereçado a esse, eu não digo só o corpo branco, porque não é só a branquitude que é performatizada e coreografada por esse sistema, mas todas as pessoas que de alguma maneira entram em contato com o sistema da branquitude nas maiores intensidades do seu ser, e aí acabam performando esse sistema, né? Então, quando eu abro esse trabalho, é justamente para a gente se desconhecer. A gente fala muito de autoconhecimento, e aí eu começo a entender que esse autoconhecimento ele tem uma grande importância, porque é o primeiro movimento da gente desmoronar essa ruína desse sistema na gente. Mas depois que desmorona, o que a gente faz com esse desmoronamento, com esse corpo subjetivo que não aguenta mais e de alguma maneira ele precisa desmoronar essas forças no próprio corpo, né? Então a minha ideia é que a gente crie uma intenção radical de criar outras formas de estar vivos. Então essas outras formas, os sonhos são uma parte fundamental de entendimento de comunicação com esse mundo cósmico, com esse mundo da intuição, com esse mundo outro, né, que não é um outro exatamente, é parte da mesma coisa, integrando essas forças na própria vida, no próprio corpo. Incrível, incrível, Carla. Sonhar, né, é o que a gente mais está desejando para esse momento, né? Temos aí poucos dias para uma realização de mais um sonho. De retomar, né? Vai ser 13. De retomar os sonhos, né? A esperança, as possibilidades. Antes da gente continuar, vamos chamar a Hannah, para a Hannah se apresentar, falar sobre o seu livro, sobre suas práticas, suas vivências, seus sonhos. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Flávia Aranha, toda a equipe do podcast Moda e Política, a Carla Giroto, prazer estar fazendo essa conversa aqui hoje. Bom, eu sou Hannah Limuja, sou antropóloga, trabalho há 18 anos com povos indígenas no Brasil, tenho trabalhado com os Yanomami desde 2008, em ONGs, né, como o Instituto Socioambiental, a CCPY, que foi a organização criada para a demarcação da terra indígena Yanomami, e outras organizações fora do Brasil, como a Survival International. E, enfim, escrevi o livro Desejo dos Outros, que é o fruto da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2019 e foi publicado esse ano. Um ano super importante para a gente, né? É ano de eleição, é importante sempre lembrar. É um ano que a terra Yanomami faz 30 anos de homologação, e ao mesmo tempo é o pior momento que os Yanomami estão enfrentando atualmente em termos, né, de crise humanitária e sanitária. Isso obviamente tem a ver com o governo que está aí. Então são coisas que estão conectadas, e é algo que o livro aborda esse universo onírico, como colocou a Carla, mas é sempre bom não perder essa dimensão de que essa forma de estar no mundo, né, essa outra forma de sonhar, também está ameaçada, né? E isso tem tudo a ver com o momento político que a gente está vivendo atualmente. Eu, quando escrevi a tese, eu não tinha pensado que viraria um livro, mas quando eu escrevi, eu tinha uma intenção, né? E eu acho que essa intenção acabou passando para o livro, que é o fato de que, quando eu me dei conta, primeiro eu comecei a estudar os sonhos porque eu vi que era um tema importante entre eles, entre os Yanomami, na época que eu ainda trabalhava como assessora pedagógica. A gente fez a formação, né? Tinha um curso de formação de magistério Yanomami, que inclusive era uma demanda do Davi Copenaua, né? Que tivesse escola, para que os Yanomami pudessem se defender do mundo dos brancos, né? Então a gente tinha que aprender a língua e fazer a formação dos professores. Muitos desses professores viraram as lideranças atuais, essa juventude, que entre eles está o Dário Copenaua, filho do Davi, que está à frente da Rutucara, Associação Yanomami, Enio Maianauá, que é um Yanomami que estava na frente da parte de saúde,
da CESAI, e eu sonhava muito. Então, toda vez que eu conversava com o Davi sobre os sonhos, ele tinha uma explicação. E eu percebia que isso era algo importante para eles. Mas havia um contraponto, que nas coisas que eu lia sobre os Yanomami não havia sonhos. Então eu pensava, como é que é possível? Se eles estão falando de sonho o tempo todo, como é que é possível que ninguém tenha escrito? Ainda porque os Yanomami, entre os povos, né, ameríndios, aí eles têm etnólogos, entre eles o Bruce Albert, um que se destaca para além, né, que tem muitos anos de trabalho. Então, tem grandes etnólogos, né, etnógrafos sobre os Yanomami, e o tema do sonho não destacava, até que saiu a publicação da Queda do Céu, que foi publicado em 2010, em francês, em 2015 foi traduzido para o português. E foi que eu vi que era para mim, eu sempre falo que é um tratado dos sonhos, né, Yanomami, é um livro de sonhos Yanomami, porque falava o tempo todo. E outro livro também que não foi publicado no Brasil, foi publicado na Venezuela, que chama Eu Soy Napoyoma, que conta a história da Helena Valero, que foi uma mulher raptada pelos Yanomami na década de 20, e também ela faz várias menções aos sonhos. Então esses dois livros para mim foram fundamentais para pensar, não, vou pesquisar sobre isso. E aí foi quando eu caí de cabeça, né? Eu voltei para a academia, aí como a Carla, eu me identifiquei um pouco com a fala da Carla, porque de fato eu também, enfim, não escrevi para ser uma acadêmica. Fiquei 7 anos entre o mestrado e o doutorado e decidi que eu só voltaria para a academia se eu tivesse um tema que realmente me interessasse. Então eu voltei para campo depois de 7 anos, e obviamente foi um choque, né, voltar para a academia depois de 7 anos trabalhando fora da academia. E aí aconteceu isso, quando eu me deparei com o tema dos sonhos, com o que eles me diziam, eu pensei, de que maneira eu posso fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, sabe? Tipo, como alguém que nunca conheceu os Yanomami, nunca foi para a floresta, poderia ter acesso um pouco à beleza desses sonhos. Então, isso diz muito do formato. Eu pensei, eu gostaria que qualquer pessoa pudesse ler, entendeu? Que não fosse mais um volume na estante de uma universidade, né, de uma biblioteca, mas que as pessoas pudessem ter acesso a isso. E eu acho que mesmo sem imaginar que viraria um livro, esse intuito passou, porque o feedback que eu tenho são de pessoas que é isso, de várias áreas, que não tem a menor relação, né, nem com o indigenismo, nem com a pauta socioambiental, e tem lido o livro, e entendido e pensado, né, sobre essas outras formas. E parte de um projeto político, de alguma forma, né, que é de... Por que só os especialistas, né, ou só as pessoas que se interessam pelos indígenas teriam acesso a esse conhecimento, né? Porque uma maneira da gente reconhecer a diversidade é conhecer, né, primeiro, é saber que ela existe. Então, e eu acho que isso é parte de um projeto político mesmo. Tipo, as crianças têm que saber que existem Yanomamis, existem mais de 300 povos indígenas no Brasil, na escola, né? Elas não precisam chegar à universidade, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui fazer um curso de ciências sociais e descobri antropologia. Mas se eu tivesse feito outro curso, né, eu não saberia, né, as coisas que eu acabei sabendo, porque eu cheguei à universidade. Mas esse é um conhecimento que tem que chegar pra gente na escola, né? Nas primeiras séries, né, nos primeiros anos. Com certeza. Diversidade é sobre isso, né? Também acessar outras tecnologias, outros saberes e inteligências também, né? Das suas maneiras, né? E valorizar das maneiras que elas são. Hannah e Carla, para as duas, né? A Hannah citou uma questão, né? O sonho é um tema importante para os Yanomamis. Poderia trazer um pouquinho mais sobre isso? Por que é um tema importante para eles, né? E também por que é um tema importante para vocês? No caso, um sentimento, um movimento na sua vida, né? A Carla também falou um pouquinho mais sobre sonhos, se a gente pode, já que é o tema do nosso programa, se a gente pode destrinchar um pouco mais esses sonhos, né? Que é diferente para cada um, né? Mas aqui a gente também pode entender sonhos em comum, né? Já que a gente está falando de sonho, moda e política. Comportamento, maneira de vida, filosofia de vida. Então, para os Yanomami, o sonho é uma forma, entre outras coisas, né, mas por excelência, é uma forma de conhecer o mundo, né? É uma forma de aprender sobre o mundo. Então, aquilo que você vive no sonho é tão importante quanto o que você vive na vigília, né? Não são experiências. E isso não significa dizer que o que acontece na vigília
eles não diferenciam, né, de quando estão sonhando ou quando estão despertos, acordados, mas que são experiências análogas, que elas não se sobrepõem. Então aquilo que você vive no sonho e afeta a sua imagem, e aí passa por um processo corporal, né, que o corpo, né, a pessoa Yanomami é formada por várias partes, e durante o momento do sono, quando a pessoa dorme, o tuba, a imagem, né, o que a gente traduz por imagem, é o que se desprende do corpo e vai viver as coisas no tempo do sonho, no Maridaha, né. Esse processo corporal, né, esse desprendimento do tubo, ele também acontece no momento da morte, mas aí é definitivo, né, ele não retorna. Porque aí a pessoa, quando ela dorme, ela sonha, o tubo viaja e tudo que ele vive nesse tempo, depois essa imagem volta para o corpo, a pessoa desperta e ela vai se lembrar disso. E então é por isso que a gente diz também que o sonho, de alguma forma, é uma pequena morte, né? Essa morte cotidiana que os Yanomami experimentam todos os dias e que em algum momento ele vai experimentar de forma definitiva, que é quando o tubo vira um espectro, né? Vira um fantasma, e vai viver no Hutumoce, que é esse lugar, né, é um patamar para onde vão os Yanomami quando morrem. Então, o sonho tem essa dimensão do aprendizado, né, e de você acessar lugares e pessoas e saber que existe um mundo e outros nesse mundo que não são acessíveis de outra forma. E essa é uma diferença bastante radical que o David Copenaua coloca bastante, né, na Queda do Céu, que é, bom, os brancos só sonham consigo mesmo, por isso que eles não conseguem ver a floresta, né? Ou eles dormem demais como machados deitados no chão e só sonham com as suas coisas, com as suas mercadorias, e por isso não vem o outro, né? O diferente. É justamente o oposto, esse sentido do sonho para os Yanomami, né? Eles sonham com os outros, e são os outros que acabam motivando os sonhos, né? Os seus sonhos. Então que existe um mundo e que ele é povoado por outros seres, outros lugares que não são acessíveis durante a vigília, eles aprendem durante o sono. Então, e o sonho tem essa dimensão também que é importante, que é coletiva. Ele só existe se é socializado. Então, de manhã, quando alguém tem um sonho com os inimigos, ou algum sonho mau presságio, a pessoa vai no meio da casa coletiva e conta esse sonho para todo mundo, né? E dependendo do tipo de sonho, as pessoas vão se precaver para não sair de casa ou para estar mais atenta, porque é um sonho que afeta a todos. Então, acho que tem essa dimensão política do sonho, que também tem a epígrafe, né, no início do Raul Seixas, que é esse sonho que se sonha só, é só um sonho, né? Mas sonho que se sonha junto é realidade. Que é esse sonho do dia 2, que a gente quer que se resolva já no dia 2 de outubro, né? Que é o sonho coletivo, que sozinho a gente não vai conseguir. A gente precisa unir forças. E para mim a dimensão do sonho tem essa importância, né? Quer dizer, eu fui obviamente afetada durante esse tempo que eu trabalhei com eles. E o sonho foi algo que me fez querer explorar essa questão, mesmo com o receio de, bom, será que eu pesquiso isso mesmo? Porque se tantos antropólogos tão incríveis, tão, né, versados, não pesquisaram esse tema, por que eu pesquisaria, né? Então foi essa questão que eu acho que talvez eu passe a bola para a Carla, que eu acho que é uma questão entre antropologia, psicologia, psicanálise, é um ponto que a antropologia agora, mais recentemente, nas últimas décadas, vem se debruçando mais sobre, mas que eu acho que durante muito tempo deixou de lado, pelo menos na parte que toca a etnologia indígena, né? O estudo dos povos ameríndios, porque no caso Yanomami, mas eu estenderia isso para o mundo ameríndio, o sonho ele é central. Então como é que nós, antropólogos que trabalhamos com esses povos, nunca percebemos essa centralidade? Bom, e da minha parte, primeiro eu vou dizer só uma coisinha, né? Embora eu estude psicologia clínica, dentro do núcleo de estudos da subjetividade, eu sou uma artista e todas as minhas práticas são ancoradas nesse saber, né? Claro que está tudo junto, né, gente? Não tem como separar, como não tem como separar a artista, a professora, a escritora, é uma movência, né? A gente se faz juntos. Mas eu digo isso porque talvez tenha alguém aí da psicanálise ouvindo e tal, e isso não é um assunto para eu não vou adentrar os sonhos na psicanálise como ele é tratado desde Freud, depois Jung, depois tantos outros que vieram tratando isso na psicanálise. Mas eu vou tratar a partir da minha pesquisa, né, da minha perspectiva, que é dizer desse sonho, o que esse sonho
que a psicanálise lá atrás já intui que é um lugar onde a gente pode formar outras imagens da vida e da realidade, né? E como isso, de alguma maneira, ainda hoje no mundo branco, que é o mundo da psicanálise, é onde a psicanálise se faz e se foge, ainda bem, porque é uma chance que a gente começou a ter de se salvar desse corpo extremamente estéril, irracional, unidirecional, né? Que foi se criando historicamente desde o aparecimento do capitalismo, que criou a noção de raça, que criou a noção de gênero, que cria a noção de classe, enfim, e que ele precisa desse projeto de corpo que vai somente numa direção para que isso possa funcionar. Né, ele precisa desse projeto de corpo biológico que começa a ser não só destituído, mas decepado das suas forças ancestrais. Então não é à toa também que é nessa época, nesse surgimento desse capitalismo e com todas as coisas que estavam acontecendo ali, as disputas políticas, as disputas por território, o cercamento das cidades, que começam a caça às mulheres, né? Não vou dizer caça às bruxas não, é caça às mulheres e aos saberes ancestrais dos quais essas mulheres são portadoras, né? Eu acho que está tudo meio junto, é um tipo de saber que era muito mais afeito a reconhecer a vida como uma totalidade, e o sonho sendo parte disso, né? A elaboração coletiva do sonho sendo parte disso. Então, assim, dentro da minha própria experiência, eu posso dizer uma coisa que é uma memória viva para mim. Eu venho de uma família que é do sertão do Rio Grande do Norte. Eu só passo a perceber isso muito recentemente na minha vida a partir dessas minhas pesquisas, né? Quem são essas pessoas, de onde elas vieram? Eu nasço numa casa de pessoas migrantes. Recentemente uma amiga que também é migrante falou para mim, Carla, ser migrante é o buraco da minhoca, ou seja, você tem que achar, você tem que cavar seus próprios buracos na cidade onde você está, né? Então eu venho desse atravessamento aí, desse cruzamento. E aí eu lembro muito bem, e até hoje isso é uma realidade, diminuiu a intensidade e o número de vezes, mas que a minha avó e as minhas tias se ligavam de manhã para poder contar dos seus sonhos. Elas compartilhavam sonhos de manhã, principalmente se era um sonho que movimentava, se era um sonho que tinha algum presságio, que tinha alguma coisa que elas intuíam, porque tinha algumas interpretações já pré-estabelecidas, tipo, sonhou com dente caindo, sonhou com cobra, sonhou com chão, com terra. Tinha algumas coisas que movimentavam, algumas imagens que movimentavam elas mais do que outras, e com as quais elas partilhavam. Então elas criavam esse lugar de poder falar dos seus sonhos de manhã, e isso eu acredito que é uma coisa que é de uma linhagem muito antiga e que não se perdeu, e que assim, também tinha uma outra coisa na minha família que é sonho ruim, você só conta de janela e portas abertas, porque ele não pode ficar no ambiente, você tem que dar respiro para esse sonho ruim, para essas palavras que vêm dizer de um mau presságio, de algo ruim que possa acontecer, ou que já aconteceu em sonho, né? E aí eu começo a perceber como isso está ligado a um tipo de linhagem, porque quando eu digo desse corpo orquestrado, performatizado por esse capitalismo que precisa desse corpo produtivista, totalmente estéril das suas forças ancestrais e tácitas para poder funcionar nesse modelo capitalista, é claro que resquícios ficaram e estão aqui, né? E aí a gente vai vendo como a partir de conversas mesmo, de coisas muito sutis e delicadas, a gente vai fazendo vibrar esse outro corpo, que já existe, que já está em cada um de nós, e que vibrando esse outro corpo, coisas começam a acontecer em direção a outras possibilidades de existência. E isso para mim é altamente político, porque a política é criar relações não só com outra alteridade que está fora da gente, que é como o Ocidente também sempre colocou, a filosofia ocidental, né, a tal da alteridade, a diferença do que está fora e como esse que está fora nos afeta, mas começar a criar e a entender que a alteridade também somos nós. Que quando eu comecei a pensar sobre isso, como a gente reduz essa alteridade, esse outro, para um fora, que é fundamental, tá, gente? Não estou dizendo que não precisa existir, não. Aliás,
é fundamental que se exista e que a gente invista radicalmente nessa abertura para o fora, porque é a partir da abertura para o fora que a gente consegue ampliar os nossos contextos em relação às diversidades e às diferenças. Mas eu começo a entender que o Ocidente, ao tratar essa alteridade apenas como um fora, ele esquece e também decepa o que seria essa alteridade para dentro, pensando numa viagem interior e numa viagem cósmica que poderia se dar a partir dos sonhos. E eu começo a entender isso com a queda do céu, quando ele fala desse, que ao inalar a substância iaquana, não sei falar, iaquana, depois a Hannah pode até me corrigir. Ao inalar isso, você vira outro, porque a sua pele fica na rede, esse corpo que a gente entende como esse envelope biológico fica na rede, e esse outro, que é a imagem desse corpo, eles colocam como imagem, vai para essas viagens, e são viagens desconhecidas e há um desconhecido, e com muita coisa conhecida também, encontra pessoas conhecidas e tal, e traz notícias muitas de outros lugares, até insuspeitos, porque são lugares que nessa realidade material que a gente costuma chamar de dia, né, não se conhece, enfim. E daí eu começo a entender que essa imagem é um outro também, e é uma alteridade de nós mesmos, e que isso é o espaço da política também, e que as relações políticas que a gente tece aqui como pessoas brancas ocidentais nesse mundo, elas são reduzidas de possibilidades porque a gente não amplia os contextos, a gente trabalha só com aquilo que já está dado e com aquilo que é visto, a gente acredita na visão, né? Então aquilo que eu vejo eu creio, mas e se eu crer para poder ver, né? E se a gente inverte essa lógica, aí a gente começa a ampliar também as nossas possibilidades de fazer política, porque obviamente que nesse território dos sonhos, passado, presente e futuro, esse tempo do sonho, como a Hannah fala no livro dela, é um espaço-tempo, não é o tempo cronológico como a gente conhece, esse tempo do relógio, né? É um outro espaço-tempo, em que as coisas estão ali como intensidades e territórios moventes, e elas coexistem juntas. Então é uma política que amplia radicalmente a noção do que é a vida, não nessa separação linear, né, e segmentada de passado, presente e futuro. Então que o passado incide sobre o presente, que planeja o futuro. É assim que a gente é acostumado a pensar. E se as coisas estivessem juntas como intensidade? E se tudo aquilo que está no passado, ele é tão presente quanto o presente, porque ele é uma presença viva também, né? Então eu comecei a pensar sobre tudo isso a partir de repensar o que pode um sonho na vida. E é claro que, dito isso, a gente precisa desenvolver, e essa palavra ela já é uma captura, né? Porque é como se a gente tivesse que pensar o que já foi, que já é uma tecnologia Yanomami ou de outros povos também, para desenvolver as nossas próprias. E aí eu digo que, considerando isso, eu digo que essas tecnologias já estão na gente como espécie humana, né? Isso já é dado, mas que isso está decepado. A gente está num corpo cindido dessas características e desses acessos. Como buscar essa costura, para falar de moda, né? Como buscar essa costura a esses acessos novamente, que a gente possa se reempossar dessas outras possibilidades de existência. Incrível, né, Ju? Uau! Várias definições e aí vários olhares, né? Acho que sempre um complementa o outro, multiplica e soma ao outro, né? Vocês duas juntas, tendo uma bibliografia muito similar, né? Uma com a outra, linhas de estudo e pensamentos juntados, aí sincronizados. Me fez muito lembrar essa parte de sonhos da subjetividade, quando você traz a relação da sua família, né, Carla? Eu vou para esse lugar também, né? Porque nas culturas africanas, afrodiaspóricas, o sonho também é completamente presente, né? Uma hora você falou, o sonho é entendimento, né? Os sonhos são mensagens, os sonhos nos trazem informações, como a Hannah também trouxe, né? Os sonhos nos trazem informações para a gente ficar atento, para a gente caminhar, para a gente se interiorizar, para a gente, enfim, se reconectar
com o interno e com o externo, né? Ele traz muitas mensagens extremamente importantes, né? E às vezes os sonhos também nos proporciona encontros, né, reencontros, né, que são, enfim, essas mensagens subliminares com o invisível, que são tão potentes, às vezes muito mais potentes do que as mensagens que o visível nos traz. São as culturas dos povos originários, né, que o sistema capitalista, que o sistema branquitude, que o sistema eurocêntrico, que o sistema... como é que chama? Me desculpa, me fugiu a palavra. O sistema ocidental tanto procura excluir, né, eliminar, enfim, e deixar vazio, esvaziar, né, ao invés de trazer para si. Esvaziar e, enfim, chegamos onde nós estamos hoje, buscando sonhar, sendo resistentes, né, fazendo política por meio dos sonhos. Isso é de extrema importância. Meninas, a gente está caminhando para as nossas conclusões, para o nosso final. E aí, nesse final aqui de Sonhos, Moda e Política, do podcast Moda e Política, tem uma perguntinha para vocês, que é uma indicação, né, para o nosso dia 2 fazer e acontecer nas urnas. Uma indicação de uma candidata para a gente, ou de algumas candidatas, fiquem à vontade. Uau, vou eu que eu tô com elas aqui na ponta da língua. Eu tenho várias, gente, mas eu vou deixar algumas aqui que são as que estão bem próximas e são do coração. É a Neon Cunha, que é uma amiga conselheira do Instituto Casa de Criadores, do qual eu sou coordenadora, do curso Qual Moda para Qual Mundo. A Neon é a primeira candidatura dela, é uma mulher que eu acredito radicalmente nas suas ideias e na maneira como ela articula as coisas no mundo e o mundo que ela vê e que ela prospecta, né? A Shirley Pankara, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, virei uma grande fã, uma mulher fantástica, maravilhosa, que tem a luta indígena como a luta indígena e a soberania alimentar. Isso para mim também foi uma coisa uau, que maravilha. A gente precisa ampliar e somar tanto na luta indígena como na soberania alimentar. É um país imenso, uma terra rica, a gente precisa retomar esses saberes, esses fazeres, e o povo não pode mais passar fome. Isso é impensável. A gente, assim, voltar para o mapa da fome foi uma das coisas, uma machadada no estômago de quem já dorme igual um machado no chão, né? E Sônia Guajajara, que também participou aqui, foi a primeira abertura, foi com ela, achei maravilhoso, é uma honra estar aqui falando depois da Sônia, uma mulher incrível, indispensável, e acho que eu fico com as 3 por enquanto. A Erika Hilton, maravilhosa, eu espero muito, Erika, que você esteja no federal, deputada federal, e que daqui a um tempo a gente possa votar em você para senadora, porque ô tristeza da lista de senadores, hein? A intenção de voto para senador, tá triste. Então, Érica, faço votos, boto vibração para que você esteja ali no federal e daqui a pouco, daqui a uns 4 anos, 8, quem sabe, a gente possa votar em você para senadora. Maravilha, ótimas indicações, com certeza. Hanna? Gente, eu tenho, algumas que a Carla já falou, né, Sônia Guajajara, 5044, já passa o número já. Hoje estavam me pedindo também. Enfim, as candidaturas indígenas, né? Tem muitos indígenas se candidatando, então eu sugiro. E Júlia, antes de finalizar, eu só queria dar uma palavrinha, que aí eu não sei, vocês podem cortar ou botar onde quiser, mas para concluir um pouco, assim, esse link com a Carla, desse finalzinho, assim, que ela falou, que eu acho importante, sobre essa potência do sonho, né, que está na gente. E aí uma coisa que eu falo é que, é isso, sonho é um tema que você pode conversar com qualquer pessoa. E todas as vezes que eu fui para algum lançamento, algum evento sobre o livro, e aí eu pego o Uber ou pego qualquer transporte e eles me perguntam para onde eu estou indo, eu falo, eu estou lançando um livro sobre sonhos, todo mundo tem alguma coisa para falar. Todo mundo, né, se sente como parte, assim, que eu falo que se eu tivesse, sei lá, escrito um livro sobre xamanismo, sobre mitologia, talvez isso, né, não tocaria as pessoas, mas o fato de ser sonho,
é algo que qualquer pessoa tem para falar, porque todo mundo sonha, né? Então eu falo que o sonho é a coisa mais democrática que existe. Mas é democrático porque todo mundo sonha, né? É branco, preto, pobre, rico. Só que assim, o sonho ele também só é possível quando a gente está num estado, no momento que todas as pessoas têm as condições mínimas para viver, né? Então, para sonhar você precisa dormir. Para 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer e que provavelmente não dormem bem, eles não sonham. Então, assim, o sonho ele tem que ser, de fato, ser pensado mesmo como o sonho como política pública, né? O sonho, quando as pessoas puderem, todas as pessoas puderem sonhar, de fato, é quando a gente vai ter chegado no momento que as pessoas vão ter o mínimo para viver, né? O mínimo para ter dignidade. Então, aí, retomando essa questão do capitalismo, que eu acho que tem um livro também que eu acho interessante, que fala, né, do Jonathan Crary, que é 24/7, que fala do capitalismo tardio, os fins do sono, e que fala justamente que o sonho é o último lugar em que ainda não foi cooptado, em que é possível, né, ser resistência, o sonho como realmente resistência. E aí isso contra todas as nossas formas de ser e de estar atualmente, desde das pílulas, né, dos comprimidos para dormir, que inibem também o sonho, desde as técnicas, aí ele faz toda uma viagem, desde as técnicas de tortura dos exércitos dos Estados Unidos, que a maior tortura é a privação do sono, né, quando a pessoa já começa a não distinguir o que é real do que não é. Então, de que o sonho de fato é fundamental para que a gente consiga mobilizar a realidade que a gente existe, né, que a gente está existindo, né, na qual a gente faz parte, e quando todo mundo puder sonhar, a gente vai conseguir, enfim, fazer uma mudança, né, e que isso seja possível em algum momento. E só finalizando também com uma frase que eu acho que é interessante, já que é um podcast sobre política, né? Que é uma frase da Hannah Arendt, quando perguntam para ela qual que é o sentido da política, e ela resume assim, de uma maneira bem breve, que o sentido da política é a liberdade. Então, e a gente só tem a liberdade se a gente tem conhecimento, né? A gente só pode conseguir adentrar, conhecer outras formas ou estar no mundo, respeitar essas formas se a gente tem conhecimento da onde a gente está, né, e do que está ao nosso redor. Então, mais uma vez, também esse acesso, né, esse conhecimento faz parte desse sonho coletivo. Então, é um pouco isso. Perfeito, Hannah. Educação para todos também. E as suas candidatas? Olha, eu tenho a Sônia Guajajara, como eu falei, e os candidatos, enfim, todas as candidaturas indígenas, eu acho que elas são válidas, né, mais do que nunca, sobretudo, enfim, por tudo que tem acontecido aí nesses últimos anos, e que, enfim, de todos os segmentos, né, de todas as coisas, de todos os retrocessos, os povos indígenas foram os mais afetados. E aí eu falo sobretudo da questão dos Yanomami também, com relação, enfim, ele sempre, a terra indígena Yanomami foi sempre o carro-chefe do Bolsonaro, mesmo quando ele ainda não era presidente, né? Só lembrando esse tema aí, as terras mais vulneráveis, né? O Vale do Javari, onde o Bruno e o Dom foram assassinados, e a terra Yanomami são as terras que estão mais ameaçadas aí. Eu queria só dizer uma última coisinha, agradecer a Ana por essa fala última dela maravilhosa, de lembrar que sem sono e com fome ninguém tem condições de sonhar, né? Não dormir, retirar da gente o nosso descanso e retirar a nossa possibilidade de simplesmente estar em repouso, às vezes não exatamente dormindo, mas em repouso, é mais um pedaço desse projeto que come tudo, come a nossa vida, come o nosso descanso, come a nossa subjetividade, come o nosso tempo de repouso, e a gente fica na internet o tempo inteiro, entre outras coisas, né? E muito, muito importante essa lembrança. E eu tenho aqui os números das minhas candidatas, eu vou deixar porque eu vou facilitar aí para a galera que está aí, tá? Neon Cunha, 50.700, Shirley Pancará, 50.522, são deputadas estaduais por São Paulo, candidatas. Sônia Guajajara, 50.88, deputada federal. E Érica Hilton, 5070, candidata a deputada federal. Então agora já tem os números, gente. E assim, São Paulo a gente vai de Haddad e Lula presidente, né? Não tem nem conversa. Arrasaram.
Arrasaram, Carla e Hanna. Ótimo apontamento, né, sobre essa última fala da Hanna, Carla. Eu acho que é isso, né? Vocês fizeram totalmente, abrilhantaram o nosso podcast Sonhos, Moda e Política. Então, agradecemos a presença de todos, a audição de todos, a essa aula com Carla Giroto e Hanna Limuja. Várias referências, várias reflexões, vários ensinamentos, compartilhamentos, coletividade. Pense aí. E faça a diferença no dia 2 de outubro, que a gente, sim, nós ainda podemos sonhar, tá certo? Aqui nós encerramos, eu sou Paloma Gervásio Botelho, encerramos o podcast Moda e Política. Agradecida. Bye!